glória a Jesus. Queridos, mas Jesus, ele cura. Ele cura. Se ele não curar, em vão vai ser as demais coisas. E o Senhor Jesus em breve voltará. Pega a sua caneca com água para no final termos o ato profético. Queridos, hoje nós estamos entrando na reta final da Bíblia. Queridos, olha o que nós já vimos. Nós estamos comemorando 3 anos de live. 3 anos. E nós começamos em Gênesis capítulo 1. E hoje nós estamos no segunda epístola de João. A segunda epístola de João, queridos, só tem um capítulo, tá? E Maria Vaz, leia depois, uma Maria Vaz que já está aí, irmã Terezinha Silva, glória a Deus por vocês, em nome do Senhor Jesus, e assim por diante. Esse capítulo ele tem apenas de 13 versículos, e eu quero destacar para você o versículo 8. O versículo 8 diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Nesse capítulo, nessa epístola, de um capítulo apenas, João ele começa se identificando como o presbítero. No versículo 1 ele fala, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, o presbítero. João aqui, ele tinha 90 anos de idade. Quando João escreveu essa epístola, ele era o único apóstolo vivo, queridos. Ele estava com 90 anos de idade, era o único apóstolo vivo, para você ter uma ideia. E ele escreveu, então, esta epístola, certo, queridos? Ele fala aqui sobre o amor fraternal. Conta, não está na Bíblia não, mas conta que João, quando ele era velhinho, ele era levado para a igreja numa maca e ele só pregava dizendo assim, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Ele ficava ali deitado e a pregação dele era só essa, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. João era chamado apóstolo do amor. E ele fala aqui, muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Agora, senhora, rogo-te, não se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. O versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Glória a Deus. E aqui no versículo 8, ele está falando aqui sobre os falsos mestres. Mais uma vez, ele fala que já naquele tempo existia falsos mestres, falsos pastores, enganadores. Ele falava que aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é enganador e anticristo. E por que ele fala assim, olhai por vós mesmos? Então, aqui é um conselho divino, é um conselho que o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, dá. Esse conselho visa, irmã Terezinha Silva, ele visa vigilância na fé. Essa advertência, ela serve para todos, independente da idade, independente do tempo que a pessoa tem de convertido, independente da posição dela, se é pastor, se é obreiro, se é líder, e assim por diante, certo? Qualquer pessoa que se expõe às tentações, qualquer pessoa que se expõe ao pecado, qualquer pessoa, olha só, que deixa de orar, que deixa de ser guiado pela palavra de Deus, ela é conduzida ao erro e ao fracasso. É por isso que João diz assim, olhai por vós mesmos. Muita gente tem facilidade de olhar a vida dos outros, né? Na verdade, a maioria de nós somos assim, a gente tem uma facilidade de olhar a vida dos outros. Mas João aqui ele fala, olhe para você.
olhe para você. Olhai por vós mesmo. Por que que nós temos que olhar para nós? Aí ele diz aqui, ó, para que não percamos o que temos ganho. Para que não percamos o que temos ganho. Isso significa o quê? Significa que muitos começam a jornada cristã com fé, obedientes e com grande zelo. A pessoa, ela procura ir no culto todos os domingos, ela procura ir uma vez na semana na igreja, porque de domingo a outro domingo fica longe. Então ela procura no mínimo 2 vezes, tá? E ela procura dizimar, ela procura ofertar, ela procura ler a Bíblia todo dia. Se ela é pentecostal, ela procura o batismo com o Espírito Santo, ela procura orar todo dia, ela procura orar em língua todo dia. É aquela fé zelosa. Ela ama, ela libera perdão, e assim vai. Se ela machuca alguém, ela tem a coragem de chegar lá e me perdoa. Se alguém machuca ela, eu vou liberar o perdão, vou colocar na mão de Deus, eu vou seguir meu trajeto. Então, certo, queridos? Começa a jornada, então, cristã maravilhosa, no primeiro amor, com fé, com obediência, com grande zelo. Porém, logo foram vencidos pelos problemas, pela perseguição, pelo esfriamento. Aí ela começa a ser perseguida. Vem as críticas, uma série de coisas. Ela vê que, na verdade, não é tão simples, não é tão fácil assim. Ela começa, vai esfriar, esfria. Então, é por isto que João, ele diz, olhai por vós mesmo, tá? Por não se manterem fiéis ao Evangelho até o fim, perdem o que Deus lhe tinha reservado. Outros, embora tenham muita disposição e obras realizadas, apresentam uma fé vacilante, ou seja, não permanecem na fidelidade, por isso correm o risco de perder sua recompensa na eternidade. Então é por isso que João diz, olhai por vós mesmos, para que não percamos aquilo que ganhamos, aquilo que conquistamos, o nosso galardão. Antes recebamos o inteiro galardão. Deus tem um galardão para aquele que é fiel. Não perca. Levante a cabeça. Está aí moribundo? Não vou na igreja não, estou cansado. Uns começam, a hora está numa igreja, a hora está... Não. Permaneça fiel. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, talvez o teu filho está enfrentando luta. Talvez a tua filha tenha problema seríssimo. Talvez um problema financeiro. Talvez um problema de desemprego. Talvez um problema até mesmo da falta de alimento no lar. Talvez está lhe faltando a paciência. Senhor, mas essa palavra nos leva a nos posicionar. Teu servo João diz, olhai por vós mesmos. Senhor, a gente tem uma facilidade de olhar a vida dos outros. A gente tem uma facilidade de olhar como é que estão os outros. Mas como é que está nós? Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa obediência? Como é que está a nossa gratidão? Como é que está o nosso andar com Cristo Jesus? Como é que está o nosso caminhar com os demais irmãos em Cristo? Como é que está o nosso caminhar neste mundo hostil, neste mundo que a tua palavra diz que ele já é do maligno, o mundo jaz no maligno. Como é que nós estamos andando neste mundo que a tua palavra fala que ele já é do maligno, jaz no maligno? Como é que está sendo o nosso viver? Como é que está sendo a nossa fé? Como é que está sendo o nosso caminhar? Pai, fortaleça este homem, fortaleça essa mulher. Fortaleça essa pessoa que vai ouvir a tua palavra. Um dos teus servos disse assim,
Quem deu crédito à nossa pregação? Senhor, eu estou aqui pregando. Te agradeço porque são 3 anos aqui anunciando a tua palavra sempre nesse horário. Obrigado por aqueles que têm visto ao vivo, por aqueles que vê depois. Eu te agradeço porque eu sei que um dia muitos vão ver essa palavra. Talvez a igreja já terá sido arrebatada, quem sabe? Talvez este que vos fala não estará aqui mais dentre os viventes. Assim como hoje João está falando, coisa que ele escreveu, coisa que ele falou quando ele tinha 90 anos atrás, coisa que ele falou aí há uns 2000 anos atrás. Quem sabe, Senhor amado? Ora, vale, canto, robianara, laço ele cai. Maraçu indicandere biaçai, Senhor, é a tua palavra. Ora lábia subicaia, que o teu Espírito faça essa palavra ser ouvida em muitos lugares. Ora mane, candorou, delibia, andaraçu e alavaireia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está me dando de falar do seu amor. Obrigado por esse canal. Obrigado a Deus por esse meio de comunicação que poderá chegar além fronteiras. Ora, Manassua, Senhor, é a tua obra. Faze-a conhecida. Nábia, subiandeia, lavassu e aracandereias. Yondaramianuria, sonera carandara, soriamana. Yoromericante corossori andarassai. Senhor, que teu filho e tua filha receba cura ao tomar essa água. Amém? Seja grandemente abençoado, abençoada. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração e viva Cristo!